Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 2, aula da nossa semana 2, onde nós veremos como foco principal algumas funções do Microsoft Excel 2010. Mas antes de falar sobre as funções que nós preparamos para essa aula, eu quero chamar a atenção de vocês pela semana 2 aqui, tá? Nós já temos a semana 2 toda liberada, né? Ou seja, ela será liberada no domingo, né? Por enquanto vocês, até domingo ou segunda-feira, vocês não veem como eu estou vendo. Isso aqui é só para preparação desse vídeo. Quero chamar a atenção de vocês para essa semana também, porque essa semana ela está bem complexa e com muitas atividades. Então, logo no início eu quero avisar que vocês devem se preocupar muito com a execução dos exercícios. Nós temos a lista 2, a lista 3 e a lista 4. Aqui, tá bom? O aluno foi aprovado ou reprovado. Considerando a média de 70% igual a 70% ou maior que 70% para ser aprovado, como a nota 1, 2, 3 e 4, cada nota dessa valia no máximo 10 pontos, nós teremos um total máximo permitido de 40 pontos. 70% de 40 pontos, nós teríamos 28. Então, por isso que nós vamos considerar o critério maior ou igual a 28 para ser aprovado. E se for menor que 28, o aluno está reprovado. Num primeiro exemplo, tá, pessoal? Repito, vamos analisar apenas esses dois critérios, que é uma se comum, uma função se simples. Daqui a pouco nós vamos ver a função se composta, onde haverá 3 ou mais respostas. Mas vamos lá. Como é que a função se funciona? Ela está no livro, tá? Ela está no livro aqui, tá? Toda a explicação, toda a questão. Para vocês navegarem no livro, pessoal, aqui vocês têm os capítulos, estão vendo? Nós temos 10 capítulos que correspondem a 10 ou mais funções que nós vamos aprender aqui hoje, tá bom? Então você vai navegando no capítulo normalmente como se fosse um livro, e você, ou por aqui do lado esquerdo, ou pela setinha. Você pode voltar na setinha, né? Clicando no retorno para o capítulo anterior, tá bom? Então isso aqui você não baixa como o material didático passado na semana 1. Você vai lendo na própria plataforma. E eu peço que todos leiam mesmo, uma vez que é muito importante a utilização e a leitura disso aqui, tá? Porque, repito, o curso é à distância, e sendo à distância você tem que ler um pouco mais do que o normal se fosse presencial, tá? Mas nós estamos à disposição. Novamente eu gostaria de deixar claro, de 8 às 18, no chat, fora o horário de almoço de 12 às 14, tá? E caso eu não esteja no momento, você pode utilizar os fóruns de dúvidas da semana. Então, ó, repito, aqui é o chat comigo direto, tá bom? E aqui é o fórum de dúvidas da semana 1, e nós temos também o fórum de dúvidas da semana 2. Eu peço que vocês coloquem a dúvida no fórum correspondente, tá bom? Se você tem dúvida de algum assunto da semana 1, utilize o fórum da semana 1 e assim também o fórum da semana 2, caso a dúvida seja da semana 2. Então vamos começar a montar a função se, né? Que nós temos ela aqui, a explicação toda dela, tá bom? Então nós vamos montá-la bem devagar para você captar, porque a função se é uma das principais funções do Excel e é muito utilizada, e você vai utilizar isso em diversas planilhas, diversos trabalhos aí do seu trabalho, ou até das suas planilhas pessoais. Como toda função, eu começo com igual. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, pessoal, para dar para vocês perceberem. Acho que assim tá bom. Igual se. Qual que é o nosso teste lógico? Ou seja, o que eu vou comparar? Então, eu vou comparar o valor total. Então, a minha condição é, se o valor total for maior ou igual a 28, que 28 equivale ao 70%, de 40 pontos, que é o máximo permitido na soma das 4 notas, eu terei a condição do aluno ser aprovado. Se for menor que 28, o aluno será reprovado. Então, como é que a gente faz isso? Se eu abro um parêntese, né, igual se abre parêntese. O total, que é F2 maior que 28, logo aqui agora, pessoal, que eu terminei o meu teste lógico, porque isso aqui, desculpa, porque isso aqui é o meu teste lógico, tá bom? Então, logo após o meu teste lógico, eu digo para o Excel que ele está concluído com ponto e vírgula, tá, pessoal? Não é vírgula.
é ponto e vírgula. Então, até agora, a leitura no português convencional ficaria, olha, o Excel, se o total que está lá em F2 for maior ou igual a 28, é assim que você representa o maior ou igual, tá? Não existe aquele maior ou igual como na matemática, onde você coloca um tracinho logo embaixo do mesmo sinal. O maior igual ou menor igual é sempre os dois sinais no Excel. Então, repetindo, a leitura no português convencional ficaria, olha, Excel, se o meu total, né, que é a soma das 4 notas, for maior que 28, o que você vai fazer? Você vai dizer que o aluno está aprovado. Texto, pessoal, se eu quero imprimir um texto numa condição de uma função se, eu tenho sempre que colocá-lo entre aspas. Agora, se eu fosse colocar uma operação matemática aqui, porque é possível eu fazer com que uma função se retorne uma operação matemática baseada na análise de um critério. Isso nós vamos ver posteriormente. Então, se F2, que é o meu total, for maior ou igual a 28, o aluno está aprovado. Eu já coloco outro ponto e vírgula, porque agora o que o Excel vai fazer se isso aqui, o meu teste lógico, for falso. Se ele for falso, o aluno vai ser naturalmente reprovado. Também entre aspas, porque é um texto, não é uma operação matemática ou um número. Se fosse número ou operação matemática, eu colocaria sem aspas, tá? Eu fecho o meu parêntese e minha função está completa, tá bom? Eu posso dar 2 cliques e nós temos a condição. Do primeiro aluno A, ele foi reprovado, porque evidentemente 26,5 é menor que 28. O segundo, que tem o total de 30,5, obviamente sendo maior que 28, ele foi aprovado. Lembre-se que a nossa fórmula está considerando condição maior ou igual a 28. Então, se o aluno tiver o resultado final exatamente 28, ele será aprovado, tá bom? Bom, essa é a função se simples, que nós temos apenas uma condição, ou seja, ou é maior ou é menor. Só que agora vamos agregar um critério diferenciado, que é no caso do aluno estar em recuperação. Então, nós temos outro teste lógico para comparar, tá bom? Então, eu vou apagar aqui, e a condição agora é a seguinte, pessoal. Continua sendo maior ou igual a 28 aprovado e continua sendo não reprovado menor que 28 mais. Ele vai ser reprovado agora se ele for menor que 23, porque a nossa condição diz o seguinte: se ele for maior que 23 e menor que 28, ele entra em recuperação. E o aluno que tiver nota inferior a 23, evidentemente ele está reprovado direto. Bom, vamos então da mesma forma, igual se, abro parêntese, o meu total. Vamos atender a última condição em primeiro lugar, né? É lógico que isso que eu vou desenvolver aqui, pessoal, ele pode ser desenvolvido de pelo menos umas 2 formas. Eu vou desenvolver da forma cujo raciocínio fica mais tranquilo. Então, vamos pegar a última condição, né? Se aquilo ali for menor que 23, não é isso? O aluno, evidentemente, está reprovado. A minha condição de reprovado agora diz que se for menor que 23. Então, o Excel ele vai pegar o F2 no caso e vai analisar. Poxa, é menor que 23? Não, não é. Então, ele passou por esse teste. Nós começamos, após o ponto e vírgula, um outro teste lógico. Está vendo que eu estou colocando uma outra função se. Então, se essa mesma célula, né, agora nós vamos fazer a condição de maior que 28. Desculpa, coloquei um ponto e vírgula indevidamente, né? Se ele for maior ou igual a 28, nós teremos a condição de aprovado, tá bom? E se ele não for nenhuma condição, nem a primeira nem a segunda, ele vai ser evidentemente recuperação, ok? Vou explicar para vocês. Fechei um parêntese, fechei outro parêntese, porque eu abri 2, então eu tenho que fechar 2. O Excel ele tem a seguinte situação. Poxa, F2 é menor que 23? Então ele imprimiria reprovado. Nesse caso, não é. Então ele passa a fazer o que está após o ponto e vírgula seguinte. Então, olha, o que tem depois do ponto e vírgula seguinte? É um outro teste lógico. Então eu tenho que abrir uma outra função se para colocar o meu próximo teste lógico. Então, qual que é a minha condição? Ele não é menor que 23, então acabou, ele não vai estar reprovado. Mas ele é maior ou igual a 28? Se ele for maior ou igual a 28, ele vai estar aprovado. No nosso caso, ele não é. Então, se não for,
ele está em recuperação. Por que eu não tive que repetir a função se aqui no terceiro? Eu posso fazer, pessoal? Eu posso, mas se faz desnecessário. Encarem a seguinte regra. Eu tenho 3 respostas, eu preciso de 2 funções se. Eu tenho 4 respostas, eu preciso de 3 funções se. É sempre a quantidade de funções se é sempre uma a menos do que a quantidade de respostas que eu preciso de ter ou imprimir. Então veja, não é menor que 23, não é maior ou igual a 28. A única condição é estar entre 23 e 28, se essas duas forem falsas. Então, estando entre 23 e 28, a nossa condição é que ele vai estar em recuperação. Por isso que funciona. Vamos ver, né, se funcionou perfeitamente bem, copiando a fórmula. Olha, está de recuperação, porque é maior que 23, mas é menor que 28. Está aprovado, porque olha, 30,5 é maior que 28. Olha, está em recuperação, é maior que 23, não é? E é menor que 28. Olha, um menor que 23 aqui, os dois últimos são menores que 23, então eles foram reprovados diretamente, tá bom? Qualquer coisa, né, vocês podem me chamar no chat, caso tenha alguma dúvida com essa função se simples e se composto, tá bom? Bom, vamos trabalhar um pouquinho a função, as funções de texto, né? A função direita e esquerda primeiro e a extrair texto, que elas são mais simplesinhas aqui. Para que são essas funções? Essas funções trabalham a condição de texto. Função esquerda, não? Como é que é a nomenclatura dela ou a sintaxe? Simples, é esquerda. E eu marco a célula que eu quero, e eu quero quantos caracteres? À esquerda, da esquerda para a direita, eu quero 2 caracteres. Então, considerando aqui, visualmente, ele teria que imprimir o M e o A, porque o meu nome tem 3 caracteres, e eu vou pegar da esquerda para a direita 2 caracteres. Estão vendo lá? Então, a função esquerda é para extrair pedaços de texto, tá bom? Isso vai ser usado no exercício para frente aí. Vocês vão ter que extrair pedaços de texto para identificar se a condição foi atendida. Da mesma forma, nós temos a função direita, só que agora é da direita para a esquerda. Quantos caracteres? Eu quero 2. Agora, pessoal, prestem atenção, ele não inverte não, tá? Ele não vai pegar o X e o Y e colocar nessa sequência, ele vai manter o texto, obviamente, do jeito que ele é, mas ele vai pegar, nesse caso aqui, da direita para a esquerda, 2 caracteres. Ele pegou lá, tá bom? O A e o X. Da mesma forma, os demais. Essas duas aqui, pessoal, é para extrair o texto da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Agora, esta função, extração de texto, ela extrai mais o meio do jeito que eu quiser. Vejam, eu quero extrair o texto dessa célula, né, considerando o caractere, melhor dizendo, inicial sendo o segundo, ou seja, a letra A. E a contar dele, eu quero 2 caracteres, não é? Então, o A e o X, nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo. Nesse segundo, o E e o F, porque, olha, J é o primeiro, E e o F é o segundo. A contar do segundo, eu quero 2 caracteres. Então, o segundo é o primeiro e o terceiro é o segundo. Ele pegou 2 caracteres, tá bom? Essa é a função. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver a função ordem. O que a função ordem faz? A função ordem, pessoal, ela é exatamente um número em relação a um conjunto de outros números. Então, como é que ela funciona? Vejam, igual ordem a 1, porque eu estou analisando o 1500, em relação a todos os outros. Então, o 1500 ele é o primeiro número, por padrão, né, em ordem decrescente. Se eu quiser em ordem crescente, em ordem crescente. Se eu quiser em ordem decrescente, eu tenho que acrescentar um número ali. Olha, o número 1, nesse caso, ele coloca em ordem crescente. Então, o 1500, em relação a todos os outros, ele é o terceiro número no ranking. Isso aqui é usado para você definir o ranking, tá? Se eu quiser na ordem natural, ou eu deixo nada, ou eu coloco o número 0, que é a ordem decrescente. Então, quer dizer, o 1500 é o primeiro número no ranking, né? O 600 seria
o segundo também, e aqui tem uma ordem diferenciada, porque esse ordem ele compara de forma diferente. Tá? Daqui a pouco vocês vão ver uma função que ele compara de forma legal. Agora veja, o que eu esqueci de fazer aqui, pessoal? A planilha ou a matriz de dados, ela é sempre a mesma coisa. Então eu tenho que travar a minha matriz de dados, a minha planilha oficial, porque ela não pode variar. É A1 em relação a 1 a 3, da mesma forma que os outros também é em relação a 1 ou a 3. É por isso que deu errado aquela hora. Estão vendo aqui? Eu tenho que travar a minha matriz de dados, ou seja, é sempre a mesma coisa na análise de qualquer ocasião, de qualquer situação, de qualquer posição do número nesse caso. Então eu tenho que travar a minha matriz de dados. Cuidado, nós falamos no vídeo anterior sobre isso. E isso aqui é extremamente necessário. Tá? Essa foi a função ordem. Tá bom? Vamos fazer agora a função procv. Essa função é fantástica, gente. Essa função é uma função que ela faz a procura de um valor baseado numa matriz ou numa tabela. Então veja como é que ela funciona. procv, qual que é o valor que eu estou procurando? Eu redigitei os valores aqui para que nós pudéssemos procurar. Então vamos lá, eu estou procurando o valor 900. Onde que eu estou procurando o valor 900? Nessa matriz de dados aqui. E quando ele encontrar, qual que é o número da coluna que ele vai imprimir? Ele vai imprimir o número da coluna 2, porque o B, nesse caso, é o 2. Agora, muito cuidado, pessoal, porque eu estou usando coluna A e coluna B. Então, a coluna A seria o número 1 e a coluna B seria o número 2. Isso não quer dizer que o número 1 é sempre A e o número 2 é sempre B. Eu poderia estar aqui na G e na H. Ainda assim seria número 2, porque a H seria a segunda coluna dessa minha matriz de dados. Então, eu vou imprimir esse número 2 e eu quero uma correspondência exata. Então, olha, eu tenho que escolher o valor verdadeiro. Eu quero uma correspondência exata do valor. Ele não vai buscar aproximado. Há casos que você vai usar a procv com correspondência aproximada. Nesse caso aqui eu quero exata. Então, quem é que tem o salário 900? É o Souza. Está vendo que ele retornou a segunda coluna, tá bom? Que é exatamente o nome da pessoa que tem o salário igual a 900. Eu vou copiar a fórmula, vocês vão ver. Quem é 600? É o Jefferson. Isso aqui não é uma célula, é um valor digitado. Então, se eu colocar 500 aqui, você vê que dá problema. Por quê? Porque eu quis a correspondência exata. Então, não existe 500 na minha planilha aqui de dados, na minha matriz de dados, tá bom? Só um detalhe. Eu preciso, assim, travar com F4 a minha matriz de dados, porque ela é a mesma em relação a todas as outras fórmulas, tá bom? Mas eu travo a matriz de dados. Eu não travo a célula que eu estou procurando. Eu estou procurando esse valor dentro dessa matriz. Isso é muito utilizado, tá bom? Vamos corrigir aqui, que era o valor 600 para vocês verem. Bom, sobre a função procv, nós temos aqui na plataforma também, olha, a plataforma de vocês, e algumas dessas funções nesses livros, elas estão com alguns exemplos diferenciados. Então, vocês podem ver que a função procv está com outro exemplo aqui, para que vocês possam entender, tá bom? Vou repetir aqui, olha, a sintaxe procv, o valor que eu estou procurando, que é B9, que é esse aqui, a matriz de dados, o número da coluna que eu quero imprimir quando ele encontrar o valor 900. Então, se a matriz tem duas colunas, evidentemente a minha segunda é a última. E a expressão verdadeiro se eu quiser uma correspondência exata, ou deixo em branco ou escrevo falso se eu quiser uma correspondência aproximada. Ou seja, 900 tem que ser exato. Então, tem que ter 900 aqui para dar certo, tá bom? Bom, vamos fazer a função soma-se, que é uma função condicional. Ele vai somar se uma condição ou um critério for atendido. Então, o que eu vou somar? Eu vou somar se as idades são maiores que 20 ou iguais a 25. Então, o resultado eu tenho que já encontrar, vou antecipar para vocês, olha, o resultado de 900 e o resultado de 1.500. Né? Eu acho que eu tenho que encontrar o valor de 2.400. Então, vamos lá. Soma-se. Agora é o intervalo. Né? Qual que é esse intervalo? Esse intervalo é exatamente o que eu vou analisar, não é o que eu vou somar. Então, esse intervalo eu vou analisar. E qual que é o critério? Chama a atenção de vocês agora, porque nesse caso da soma-se, conte-se, conte-número,
o meu critério tem que ficar entre aspas, é um critério comparativo. Então, qual que é o meu critério? Eu quero considerar que todos que forem maiores ou iguais a 25, ele vai somar outro ponto e vírgula. E o que ele vai somar, tá, pessoal? Então, nesse intervalo, o que for maior ou igual a 25, ele vai somar esse outro intervalo. Ele não vai pegar o 900, o 600 e o 1500 e somar, não, galera. Ele vai pegar dentro desses três itens, desses três números, se for maior ou igual a 25. Vamos ver o nosso resultado. Nós temos 3.000 aqui, maior ou igual a 25. Ah, desculpa, é isso mesmo. Maior ou igual a 25 são todos aqui, né? Porque 25, 37 e 28 são maiores ou igual a 25. Então, ele somou os três. Né? Para que eu tenha uma outra correspondência, uma outra necessidade, eu tenho que fazer outra forma. Não posso usar maior ou igual a 25. Vamos usar, por exemplo, maior ou igual a 26. Então, eu terei 2.100, porque 25 não entra. Eu somei 600 e 1.500. Aquela condição de dar 2.400, ela teria que ser, talvez, um critério de, vamos mudar aqui, menor que 30. Então, menor que 30, nós temos 25 e 28. Agora sim, eu tenho 2.400. O que é menor que 30? É 25 e é 28. Então, a função soma-se, ela é dessa forma. Ela é condicional. Ela só vai somar se um critério for atendido. Então, vou repetir. O primeiro intervalo é o intervalo que eu vou analisar no critério que vem após o ponto e vírgula. Este critério ele tem que ficar entre aspas, não é a função se não é entre aspas, a função se fica entre aspas um texto. A função soma-se, conte-se, conte número e outras mais que a gente vai ver posteriormente na semana seguinte, ela faz ou ela exige que o critério fique entre aspas. Então, olha, o primeiro intervalo é um intervalo que vai ser analisado neste critério que fica depois de um primeiro ponto e vírgula. Após o critério, eu tenho que ter um outro ponto e vírgula. E o segundo intervalo é o intervalo onde eu vou somar se este critério deste intervalo for atendido. Tá bom? Então, olha, é muito simples. A função conte-se, né, nesse sentido. Tá bom? Vocês vão usar isso em atividades. Quero dar uma passada final aqui, olha, essa planilha ela já está pronta, é uma das atividades, é a lista de exercícios 3. Aqui está chamando de abono salarial, mas tá incorreto aqui, eu vou aproveitar, deixei para corrigir para vocês. É o abono que vai ser somado ao salário, vai ser acrescido ao salário. Essa aqui é uma função PROC-V também, mas vejam, vocês não têm uma correspondência exata. Você não tem um salário 900 nessa planilha, você tem um salário de 0 a 1.100, mas não tem problema. Você faz a função PROC-V normalmente, tá? Qual que é o valor que você está procurando? É o B4 e você está procurando nessa matriz de dados. E quando você encontrar, vamos imprimir qual? Coluna, eu tenho a coluna 1, coluna 2 e a coluna 3. Eu quero a coluna 3. Pode deixar sem nada, porque sem nada ele considera o falso, que é a correspondência aproximada. Então, vendo? Não é obrigatório você continuar. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Estou aumentando, só um minutinho, pessoal. Não é obrigatório vocês colocarem a correspondência. Por padrão, ele considera a correspondência aproximada se vocês não colocarem nada, tá bom? Agora, para a correspondência exata, vocês são obrigados a escrever o valor verdadeiro. Então, veja, ele encontrou R$80. Por que ele encontrou R$80? Porque o salário de 900, que é o valor que eu estou procurando, ele está nessa faixa aqui. Então, ele considerou o abono a R$80, tá bom? Então, ó, peguem a atividade para fazer, vocês vão usar PROC-V aqui, vocês vão usar a função maior, a função maior, primeiro maior, segundo maior nesse exercício. Tá? Aqui tem algumas explicações de como vocês vão resolver isso aqui. E aqui você tem uma folha 2. Olha, esse valor aqui, ele essa planilha ela é grande, mas olha, façam com muita atenção, com muito cuidado. Quando vocês terminarem, vocês salvem e mandem esse próprio arquivo lá no item correspondente. Essa aqui, por exemplo, é a lista de exercícios 3. Vocês vão mandá-lo, né, aqui na plataforma, no envio de atividades, exatamente no item envio da lista de exercícios 3. Aqui que vocês vão enviar a lista 2 na lista 2, a lista 3 na lista 3 e a lista 4
na lista 4, tá bom? Aqui tem essa folha, ela é bem grandinha, mas eu repito, é muito divertido, é muito gostoso vocês resolverem todas essas atividades aqui, tá bom? Então, estou à disposição. Quando vocês mandarem um exercício, eu corrijo esse exercício. Se houver muitos erros, vocês serão submetidos à oportunidade de refazer, seguindo o meu feedback, o meu retorno, as minhas orientações e corrigindo aquilo que porventura vocês erraram. Porque o objetivo aqui, pessoal, não é vocês errarem, né? Ou eu dar uma nota baixa, uma nota de desempenho, porque vocês erraram. O objetivo é vocês aprenderem. Então vai ser dada uma nota, né, se vocês errarem, mas vocês vão ter a oportunidade de enviá-lo novamente, caso vocês queiram, senão a nota ficará daquela forma. Aqui nós temos um outro exercício, né, que existe aqui o suporte desse relatório, ou seja, vocês vão usar a função procv e a função proch também, pessoal. É a mesma coisa, eu nem passei aqui não, mas a procv você considera no vertical, a proch você considera no horizontal. Então, onde vocês têm, por exemplo, a procv aqui, qual que é o número da coluna que você vai imprimir? Na proch não é o número da coluna, é o número da linha que você vai imprimir, mas é a mesma coisa, tá? Eu vou imprimir a linha 1, a linha 2 ou a linha 3. A proch faz essa leitura horizontal, a procv faz essa leitura vertical. Então, tenho coluna 1, coluna 2, coluna 3, vertical. Na proch eu tenho linha 1, linha 2, linha 3 na horizontal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Resolvam mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês, as atividades, a lista de exercícios 2, 3 e a lista 4. E até a próxima aula, até a próxima semana. Abraço a todos.